Quem é você? Você já parou para pensar? Encontrou essa resposta? Quem é você? Eu sou Cleo Farias, filha amada do pai, Master Coach, mentora de mulheres, e eu quero te convidar a entrar nesse vídeo e assistir tudo que nós conversamos aqui. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. A 4ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje, nós estamos num episódio muito especial. Tenho certeza absoluta que você vai sair diferente dessa conversa de que você chegou, tá? Estamos aqui com uma pessoa que foi indicada para estar aqui. E eu falei, quando me deram um pequeno briefing, eu falei, pô, acho que vai ser interessante mesmo. E vou te falar, conversar um pouquinho fora do ar, tenho certeza que vai ser demais. Então fica com a gente, porque você vai gostar demais de conhecer essa pessoa muito especial que está comigo aqui, que é a Cleo. Seja bem-vinda, Cleo. Obrigada, Rafa. Cleo do quê, Cleo? Cleo Farias. Cleo Farias. Mas ainda faço. Ô, Cleo, a gente estava conversando fora do ar que você não é joinvilense. Sou joinvilense. Não, você não está em Joinville, não mora em Joinville? Isso. Sou joinvilense, mas estou morando em Brusque. Em Brusque. Há quanto tempo? Estou há 15 anos fora de Joinville. 15 anos. Sim. Você quase tempo, um pouco foi pra lá antes de eu vir pra cá, na verdade. Ô, Cleo, eu queria conhecer um pouquinho da tua história, voltar um pouquinho na tua timeline, aí, na tua história da tua vida. Vamos voltar um pouquinho pra Joinville, tá? Lá atrás, Joinville. Você é de que região da cidade aqui? Onde você se criou aqui? Então, eu morei em vários bairros aqui, né? Ah. Morei aqui até os meus 20 e poucos anos, né? Aham. Falar a idade, se eu falar, vai revelar a idade, né? Mas vamos lá, até 20 e poucos anos, morei no bairro Fátima, morei no bairro Zona Sul. Bolinha, Zona Sul. e Que mais? por ali, Nessa região aqui? que eu lembro nessa região. Então, ZS, mais uma das nossas aí, galera aqui. A galera da Zona Sul aqui é meu time, tá? É verdade. Você se criou pra essa região sul. O que você curtia fazer quando você era mais nova? Qual que era o teu rolê? Lembrei agora que finalizei os meus dias em Joinville no Iririú. Ah, daí foi pra Zona Norte, você perdeu um pouco. Brincadeira, galera da Zona Norte. Brincadeira, tá? Não leve pro coração. Mas você... O que você gostava de fazer, Cleo? Qual que era a tua... O que você pensava pra vida naquela época lá? O que você curtia fazer? E no que a tua vida desembocou nessa época da tua juventude ali? Bem, estamos falando aí de 15, 16 anos atrás. Pode voltar mais. Pode voltar pra a Cleo adolescente, ensino médio. Meu Deus. Não, Rafa. Vamos voltar lá. É muita história. Não, quero saber o que era tu, porque é nessa época aí que a gente começa a desbravar a vida, assim, experimentar coisas, ter experiências, ter interesse por algumas coisas, verificar que tem aptidão para algumas coisas, as pessoas começam a validar as coisas que você faz, e aí você fala, pô, acho que eu sou bom nisso, eu gosto de fazer isso, eu acho que eu não sou boa nisso, eu não sei fazer isso muito bem. Enfim, é nessa época aí que você também começa a pensar, tipo, vai acabar a escola daqui a pouco, vou pra faculdade, vou casar, o que eu vou fazer da minha vida? Vou embora dessa cidade. O que passava na cabeça da Cleo lá na época da escola? A Cleo sempre foi muito líder, né? Ah, Em todas, assim, em todas as competições de sala de aula, eu era líder, eu era a regente de sala e sempre fui escolhida como líder. Agora, queridinho dos professor. fazendo uma recapitulação aqui, sempre tive muita influência, né, sobre as pessoas. E é o que eu faço hoje, né? Influenciar pessoas pro lado bom, é claro, né? Mas na minha adolescência eu não tinha muitos planos de futuro, não. Não sonhava muito, né? Até porque a minha infância foi uma infância um pouco conturbada, cresci num lar um pouco disfuncional, né? Então não me permiti sonhar muito, não. Uhum. E eu
digo assim que a partir dos meus 28 anos é que eu comecei a sonhar. Você tá brincando, Cleo? 28 anos. Não, peraí. Vamos pensar. O que que aconteceu na tua vida, se der pra contar, né? O que que aconteceu na tua vida do ensino médio até os 28 anos? O que foi esse capítulo gigantesco perdido aí? Então, não estava preparada para isso. Mas vamos lá, e tudo tem um propósito. Por eu ter sido criada num lar disfuncional, acontece que na minha adolescência eu me perdi. Me perdi nas drogas. E passei uns anos da minha vida disfuncional, né? Como dependente química. E um dependente químico não sonha, né? Um dependente químico não olha para o futuro com esperança, né? Eu acho que só espera o pior da vida. E... Até porque as substâncias no cérebro fazem uma bagunça mesmo, né? De você tá num pico de adrenalina alto para uma bad muito grande depois. Exatamente, vai lá em cima e lá embaixo, né? Do que dói muito mais, né? O que é divertido é muito mais divertido. Desde a vontade extrema, né? De usar droga, a vontade extrema de morrer, né? De sair desse plano aqui, né? E foram dias de dor, dias de muita tristeza, de muito fracasso, de muita escassez para mim, para minha família, mas tive a felicidade de, dos 17 para os 18 anos, ter um encontro com Jesus, né? Fui encontrada por ele e fui resgatada por ele. Porém, como não tinha uma base de identidade bem sólida, eu fiquei uns 2 anos assim, né, numa igreja evangélica convertida, 2 para 3 anos, e depois eu saí. Fui mãe solteira, Rafa, e nessa minha viagem aí de ir para a igreja e voltar e me tornar mãe solteira, me fez começar a pensar sobre a vida. Sobre o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, o que eu vim fazer neste mundo, qual é o meu propósito. E isso já tinham se passado aí, né, uns 9, 10 anos. Então, com 28 anos, eu decidi voltar a estudar. Fui para uma faculdade, encontrei um emprego que... Você foi estudar o quê? Eu fiz gestão comercial. Por quê? Porque eu encontrei um emprego que não era o emprego dos meus sonhos, mas que me deu muitas oportunidades, né? Que, inclusive, foi o emprego que eu larguei há 3 meses, né? Onde eu passei aí longos 18 anos da minha vida e entrei nessa empresa pela porta de entrada que a gente chama como telemarketing, né? E de telemarketing eu me tornei uma vendedora, uma gerente de vendas, uma supervisora, uma coordenadora e até chegar à sociedade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inconformada e muito intensa em tudo que eu faço. Tanto é que quando eu era adolescente, eu usei toda essa intensidade, né? Para fazer coisas que não deveria. Normal. Mas um adolescente na estatística. Comum, né? Não normal, mas vamos lá. E depois, né? Quando eu fui me descobrindo, fui me entendendo e fui me conhecendo um pouco mais, né? Não muito, mas um pouco mais, porque hoje eu digo assim que eu estou mergulhada, né? Na minha identidade e fui fazer cursos, Rafa, fui fazer imersões e conheci, né, a palavra autoconhecimento. Eu não tinha acesso, que eu não tinha conhecimento. E quando eu descobri a palavra autoconhecimento e junto com ela veio a palavra autorresponsabilidade, protagonismo, né? Isso foi em que ano já? Isso foi no ano de 2008. 2008. E eu mergulhei no autoconhecimento, Rafa. Mergulhei. Eu vi essa palavra virar moda depois dos anos 2000, talvez 14, 15, eu acho. Depois virou moda, né? Depois um boom de coach, mentores e tudo mais. Aí começou essa palavra a ficar forte, né? Isso. Mas eu nessa tive o prazer de conhecer em 2008. Nossa, muito lá bem antes de virar uma modinha e ter um monte de furada no meio da história, né? Você conheceu pelo menos na época que estava na gênese do negócio ainda. Que estava nascendo, né? E assim, tá muito mais pautado. Coach, né? Então eu sou eu sou suspeita a dizer que isso é uma modinha. Mas enfim, né? Não, virou modinha. Eu digo porque o que começa baseado em estudos, né?
Então quem está falando é quem está estudando, geralmente, né? Quando começa um movimento, ou enfim, algum tipo de movimento como esse, do autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Começa a falar sobre isso quem está estudando sobre isso e descobrindo e vendo e aplicando isso e vendo quanto está melhorando, e até desenvolvendo pessoas. E depois é as pessoas que participaram disso falando para outras pessoas. 10 anos depois, já não é tanta gente que está lendo, é mais gente que está vendo alguém falar sobre o assunto, entendeu? Isso que eu digo. Aí vira uma moda mesmo, que daí é muita gente falando sobre o assunto, mas lendo, estudando como os primeiros lá, é pouca gente que vai fazer, né? E aí, no fim das contas, também os que se sobressaem são quem estuda um pouquinho mais e não usam apenas como um movimento ou uma modinha, mas sim como E quem algo... aplicou na sua vida, viu que fez efeito, né? E tem que estudar, porque eu acho que a modinha não dura também tanto tempo, né? Eu vou falar bonito, assim, até você ficar 10 minutos com a pessoa e ver que é só discurso, né? Tem gente que é muito bom nisso aí. E é o que eu digo, a modinha é por causa desse sentido, assim, acho que é muito telefone sem fio. Aí pro cara que começou a falar sobre autoconhecimento, escutar hoje que tem alguém palestrando sobre autoconhecimento, ele fala assim, meu Deus, onde é que esse cara tirou isso? Eu falei, porque é um telefone sem fio, porque esse cara não pegou o livro para ler às vezes, né? Ele só assistiu 5 palestras e falou, vou falar sobre isso. Palestrar. Ou ler um livro e... Né? livro e já sei tudo, vou dar um masterclass agora. E aí... É o que eu falo nas minhas imersões, eu não li um livro e vim aqui falar para vocês. Eu estou há 15 anos lendo, estudando e me transformando, né? Através desse conteúdo e transformando pessoas também. Porque dentro dessa empresa, ao longo de toda essa carreira que eu construí dentro dessa empresa, eu fui líder desde 2008, né? Então, assim, muito cedo na empresa eu já assumi um cargo de liderança. Quando você é um líder, você primeiro se aprende a se autoliderar e automaticamente você vai influenciando pessoas, Sim. né? Liderando e transformando a vida de pessoas. Não só transformando, mas formando pessoas também, né? Em bons profissionais, principalmente. Então, eu tenho muita vivência com desenvolvimento humano, com inteligência emocional, com autoconhecimento, né? Um laboratório real mesmo, né? Laboratório real. E eu fui transformada, assim, virada do avesso através de todo esse conteúdo, sabe, Rafa? Porque realmente, quem viu a minha vida, quem me conheceu há anos atrás, assim, antes de eu entrar imergir no autoconhecimento, hoje as pessoas falam, não acreditam que eu estou onde estou. Inclusive, em alguns anos atrás, as pessoas achavam que eu fazia coisa errada. Para ter o que eu tinha, para fazer o que eu fazia, né? Considerando da onde eu tinha saído. E é normal, né? Foi sorte, ou tá roubando, ou tá se prostituindo, alguma coisa errada fez, né? Porque não pode alguém dar sorte assim na vida. Não, né? o que não pode é alguém sair do mesmo lugar que eu saí e se dá muito melhor que eu. É isso que as pessoas não aceitam, Exatamente. né? Tipo, Esse ecossistema, né? Mas falando em ecossistema, é isso que transforma a tua vida, né? É tu mudar o ecossistema. Tu tem que quebrar ciclos, cara. Você tem que romper com ciclos. Ô, Cleo, eu queria saber nessa tua... A Cleo não falou abertamente, mas a Cleo liderou uma empresa, uma rede de clínicas aí por muito tempo, né, Cleo? Essa foi foi com isso que você trabalhou até então, até pouco tempo atrás, efetivamente, né? Exatamente. E aí, mas eu quero saber quando que foi o teu despertar, assim? Quando que foi que você teve uma experiência que você considera o ponto zero, assim, de partida para o que você está vivendo hoje ou para o que você está começando a construir agora? Então, vamos falar do que eu estou vivendo hoje, né? Em 2020, eu tive um despertar para desenvolver pessoas fora do contexto profissional. Porque eu vinha desenvolvendo pessoas dentro de um contexto profissional e eu ouvia muitas pessoas falarem assim. Isso você diz dentro da tua empresa? Dentro da empresa. Certo. Você não faz isso para outras empresas? Não, só na minha empresa. Perfeito. Só na empresa que eu era sócia, porém, antes de eu ser sócia dessas, né, 3 clínicas odontológicas, eu fui coordenadora da rede. Então... Você trabalhou lá, efetivamente. Um bom número de pessoas, né? E ao mesmo tempo que muitas pessoas não gostavam de mim, porque não gostam de ser cobradas, não gostam de ser exigidas, não gostam, né, de ter alguém ali cobrando resultado. Ninguém gosta de chefe. Ninguém gosta de chefe. Eu tinha outras pessoas que falavam assim, nossa, depois que você passou pela minha vida mudou, né? Foi muito bom ser liderado por você. Hoje eu consigo enxergar coisas em mim que eu não enxergava. Hoje eu consigo enxergar o mundo de uma forma diferente. E eu comecei a pensar sobre isso. Cara, se só sendo líder dentro de uma empresa eu consigo fazer as pessoas
saírem de um nível e ir para outro, sair do ponto A e ir para o ponto B, eu acho que eu consigo fazer isso fora de um contexto profissional também. Uhum. E eu comecei a entender esse talento, esse dom, essa habilidade que eu tinha de desenvolver pessoas. E comecei a entender um chamado de Deus para isso, Rafa, né? Eu não sei se o público aqui vai entender, mas enfim. Mas pode falar. Pode falar, Porque né? tem que ser verdade pra você. Pode falar? Os outros que se viram. Vocês não têm discernimento, vocês vão atrás. Deus cada um tem um seu Deus, né? Eu tô falando aqui do meu Deus, e tá tudo certo. Eu tive um chamado de Deus para isso. E quando eu comecei a entender esse chamado de Deus, eu comecei a perder a graça, o sabor, a vontade de trabalhar dentro do contexto que eu trabalhava já como sócia, institucional, profissional. Uhum. Enfim, ali teve um processo onde eu fui esclarecida, né? O que eu faço, então, para onde que eu vou? E até então não entendia, né? Eu teria que fazer uma transição de carreira, mas eu não sabia o caminho. Porque na minha mentalidade eu pensava, como é que um dono de empresa faz transição de carreira? Tem então transição de carreira, para mim era um CLT. Vou deixar de ser CLT e vou abrir o meu negócio. Me demito. Mas já abri o meu negócio, né? E agora, para onde que eu vou? Então agora eu vou para o negócio do reino. E eu tive que tomar uma grande decisão, né? Isso você está falando de agora? Estou falando de 2020, quando começou o processo. 2021 o processo se desenrolou. E agora, em 2023, se efetivou. Certo. E como é que você... mas existiu alguma coisa, alguém, algum momento que você lembra que foi definitivo para essa mudança, para essa transição, assim? Uma oração, sei lá, um culto que você tenha ido, algo que você leu, algo que você assistiu, alguma experiência que você teve, algum evento que você participou. Você lembra pontualmente, você conseguiria dizer onde foi o ponto zero, assim? Você já fez esse retrocesso em dizer, cara, nesse dia aqui eu tomei um chacoalhão e acho que foi ali que tudo mudou? Sim, março de 2020, eu e Deus. Março de 2020 é pandemia, não? Pandemia. Na pandemia, eu estava num congresso de pastores, dentro de uma sala de eventos, e através de uma pregação que teve, né, Lá em Brusque, isso não? Em Barra Velha, no Hotel Flamboyant, onde o pregador falava assim, peça para que Deus entregue o tudo dele para você, porque Deus tem muito mais para você. Uhum. E nesse dia, eu costumo falar que tem 2 momentos que nós entregamos a nossa vida para Jesus. No momento em que eu preciso de Jesus, eu reconheço isso e reconheço Ele no meu caminho. E no momento que eu entendo que Ele precisa de mim, não no sentido de que Ele precisa, mas no sentido de completar a obra para o que eu fui chamada, né? Uhum. De reconhecer o propósito dele na minha vida. Dizer, né? para ele que ele pode contar com você. Ele pode contar comigo. E foi justamente essa palavra que eu usei. Eu falei, Senhor, não me deixa fora desta grande obra do teu reino que está acontecendo no mundo. Uhum. Porque existe um movimento diferente. Uhum. Existe um movimento diferente. Quem é espiritual está sentindo esse movimento. Uhum. Pessoas que estão se levantando como nunca para falar do amor de Jesus. Uhum. Né? E a força contrária do mal também é verdadeira. Né? Certo. Mas eu acho que assim, e eu não diria que é a mesma proporção, mas no mesmo tempo essas duas forças estão se levantando grandemente. Uhum. A força do mal para matar, roubar e destruir, e a força do bem para dar vida e vida com abundância. Mas com muito mais potência, né? E dentro desse contexto, Rafa, quando eu decidi entregar minha vida para o reino, eu falei, Jesus, dá o teu tudo para mim. E ele falou, para eu dar o teu tudo para mim, você precisa dar o teu tudo para mim. Porque eu entendo que quando Deus quer pôr algo dentro de você, ele precisa tirar algo de dentro de você. Esvaziar. Porque se você está cheio de algo e quer mais, né, para transbordar, se aquilo que você tem não é louvável que transborde, ele vai tirar. Para que aquilo que transborde seja, de fato, louvável na tua vida e na vida das pessoas que passam por você. E foi nesse dia... Foi nesse mês de março, em 2020, que eu decidi entregar a minha vida para Jesus, entregar o meu tudo para Jesus. E de lá para cá, ele vem pedindo muitas coisas para mim, né? Aconteceram vários processos, desde finanças, filho, e agora a vida profissional, quando ele me pediu para entregar as conquistas. Revelei o nome aqui da empresa, né? Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas ele pediu para que eu entregasse as empresas. E... Isso foi assim,
um processo dentro de mim, porque era difícil. Eu não tinha entendido que isso era o meu tudo ainda, mas nesse momento eu entendi que isso ali era o meu tudo. O que eu fazia e o que eu tinha se tornado o meu tudo, tinha tomado o lugar de Deus na minha vida. E eu acho que essa parada aí, ela é uma questão de primícia mesmo, né? Questão de prioridade, né? A palavra de Deus fala sobre buscar primeiro o reino dele, né? E quando você resolve de abraçar essa mensagem, você viver essa mensagem, aí que você tem que começar a colocar na balança, tá? Mas o que tá acima dele na minha vida hoje, né? O que eu tô colocando antes dele? O que eu tô colocando como maior que ele? Ou tipo, o que é prioridade para mim, assim? Sabe? Daí o que eu amo mais que Deus, né? O que toma mais meu tempo, minha vida, minha energia, meu foco? Né? O que eu coloco mais paixão do que as coisas dele, sabe? Eu acho que é nessa bifurcação aí que muita gente fica perdida, assim, sabe? Acho que a pergunta é o que eu não conseguiria ficar sem? Aí tu olha para tudo que tu tem na vida, para filho, para esposo, para casa, para bens materiais, para emprego, para amigos, né, para status, muitas vezes. O que eu não conseguiria ficar sem? E aquilo que tu entender que tu não consegue ficar sem é o que tu tá colocando no lugar de Deus, né? E é isso, Deus vai pedir muitas vezes para nós o nosso Isaac, né? Que ele quer estar em primeiro lugar. Não quer te tomar nada, ele só quer saber onde está teu coração, né? Ele só quer, na verdade, ele quer o teu coração. Ele não quer te tomar nada, exatamente. Como ele não tomou o Isaac de Abraão, mas Abraão entregou, né? Quando Abraão entregou, ele falou, não precisa, já entendi que onde está teu coração? Meu lugar foi restituído aí. Onde está teu coração. Ô, Cleo, e em algum momento nessa porque agora essa pergunta é chave para muita gente, né? Muita gente também recebeu o chamado de Deus, assim, de fazer, enfim, falar dele, levar de alguma forma o amor dele para as pessoas, através do que faz, porque a Cleo é uma treinadora de pessoas, ela é uma líder, e Deus provavelmente vai chamar ela nisso que ela faz. Mas outras pessoas, não quer dizer que você precisa ser isso para Deus te usar, até porque senão nós estamos limitando também o poder de Deus a um pequeno nicho de pessoas da Terra, e nós vamos, né? Não tem como. Mas para muitas pessoas, eu acho que esse chamado vem também. Eu acho que muitas pessoas ouvem essa mensagem, ou sentem isso no coração. Mas como você interpretou isso gerou alguma confusão no teu coração do tipo, e agora? Será que eu vou virar pastora? Vou virar pastora Cleo? Será que eu vou ter que morar aqui na igreja agora? Vou virar funcionária da igreja? Em algum momento gerou confusão no teu coração? Desde o começo você entendeu? Falou, não é aqui dentro. Não é aqui. Não é para trabalhar para crente. Né? Em algum momento gerou confusão no teu coração, que eu imagino que não saber responder essa pergunta, ou o teu discernimento na hora de responder essa pergunta, faz muitas pessoas se frustrarem no ministério, ou no chamado, ou na missão, né? Porque acham que é vocação pastoral, e às vezes o chamado não é esse. Era só você continuar fazendo o que você já fazia, mas foi para ele, né? E aí, como é que foi para você? Que pergunta extraordinária. Por algum tempo, depois que eu voltei para Jesus, ali em 2014, eu sabia que eu tinha um chamado e que eu tinha um propósito para trabalhar para o reino, mas eu não sabia o que era. Então, eu gostava de servir, eu estava sempre servindo. Hoje eu sou líder na minha igreja, líder da Mulher Única, líder do Poder do Potencial, né? Então, eu comecei a servir. Comecei a servir de alguma forma, mas sabe assim, quando você sente um borbulhar dentro de você e você entende que tem muito mais aqui? Tem muito mais, não é só isso. Eu pensava comigo, não é só isso. O que é? O que é que Deus tem para mim, né? Além disso que eu já estou fazendo. E Deus me trouxe muito claro que para você ser usado nas mãos de Deus, não precisa ser a partir de uma igreja, a partir de um pastor. E muitas pessoas, Rafa, muito inteligente a tua pergunta. Muitas pessoas hoje estão paradas, estacionadas na zona de conforto espiritual, porque estão esperando uma oportunidade na igreja ou de um pastor, tá? E quando Deus te chama para algo, eu costumo dizer que quando Deus te chama para algo, quando Deus te faz uma promessa de um ministério, é uma autorização de Deus para que tu faça aquilo.
E agora tu tens que orar para entender qual é o caminho. E não ficar 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos esperando alguém na igreja entender esse ministério e te dar uma oportunidade. Uhum. Porque tem muitas pessoas paradas dizendo que não tem oportunidade. E você já pensou em criar a sua oportunidade no reino? E eu criei a minha oportunidade, porque eu sempre criei as minhas oportunidades. Então, Deus, entendendo esse meu perfil, ele sabia que ele poderia colocar algo nas minhas mãos e que eu não ia ficar esperando do homem, mas que eu ia obedecer o chamado de Deus. Uhum. Dentro da empresa, durante 18 anos, eu entrar como telemarketing, sair como sócia de 3 empresas, eu criei todas as minhas oportunidades, não esperei as pessoas me darem. E dentro do reino não foi diferente. Quando eu entendi o chamado de Deus, com certeza eu comuniquei o meu pastor, né? Com certeza hoje eu sou, né, pastoreada, sou acompanhada por eles, pelo casal de pastores que eu tenho, mas o meu ministério é fora da igreja. Tanto é que Deus me deu a imersão de inteligência emocional e espiritual. Então, eu não estou pregando o evangelho, eu estou trazendo pessoas para Cristo, né? Porque eu acredito que pregar o evangelho é para um contexto de igreja, é para um contexto de pastor, digamos assim, ou, enfim, de ministério dentro de igreja, né? Mas eu não estou pregando o evangelho, digamos assim, não estou dentro de um contexto de igreja, né? Eu estou fora do contexto de igreja, falando de inteligência emocional e levando as pessoas a Cristo. Usando as ferramentas. Usando as ferramentas. Só um pouquinho, Rafa, que é o que Deus tem feito muito nesses últimos tempos. Deus tem usado muitas, eu chamo isso de missões urbanas, né? Porque Deus quer estar em todos os corações, em todas as vidas e transformar todas as pessoas. Só que a igreja não tem acesso a todos esses lugares. Né? Às vezes a igreja não tem acesso à política, a igreja não tem acesso ao coração do skatista, do nadador, da bailarina. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai levantar pessoas dentro desse contexto para levar Cristo para essas pessoas. E é isso que Deus tem feito com a minha vida. Ô, Cleo, quando que você começou a mudar a tua abordagem ou até a forma de você comunicar e liderar e treinar pessoas a partir desse propósito, desse novo propósito ou desse novo entendimento, assim? Quando que isso começou a mudar na forma como você treinava pessoas, como você liderava pessoas, ou até enfim, a gente vai falar mais para frente, a Cleo daqui a pouquinho vai ter uma imersão, vai ter um evento, né, que a Cleo vai estar fazendo aí, a gente vai falar sobre isso, mas antes disso, nessa de você, eu entendi que Deus quer me usar de alguma forma, mas já estava fazendo as tuas paradas lá. Quando é que isso começou a acontecer, essa transição de você mudar o que você fazia para começar a fazer muito mais, tipo, acho que isso aqui é o que Deus quer de mim, acho que agora eu tô no caminho certo? Eu digo que eu tenho 2 conversões. Eu me converti a partir de uma igreja e eu me converti a partir da inteligência emocional e do autoconhecimento também, tá? Porque uma coisa é você ir para uma igreja, entregar a tua vida a Jesus e começar a servir a Jesus dentro de um contexto religioso, Perfeito. né? Outra coisa é você se permitir entender quem você é, entender o funcionamento da mente, do ser humano, do cérebro, como é que nós funcionamos, das crenças, da formação, da criação, do passado, enfim, e a partir dali deixar o evangelho passar por essa história também. Certo. Porque tem gente que vai para a igreja, Rafa, e anestesia suas dores, anestesia seu passado, anestesia suas histórias. Mas passam pela vida sendo escassos, sendo miseráveis, sendo fracassados. Medíocre, né? Denominados cristãos. Vivendo uma vida ordinária, né? Exatamente. Então, a inteligência emocional, o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, a psicologia, a neurociência, ela me trouxe um abrir de mente para esse mundo incrível, já dentro do contexto profissional. Então, todas as pessoas que eu treinava lá já era com essa linha de raciocínio. Então, eu só peguei o que eu fazia, linkei com o evangelho e hoje eu faço o que eu faço, entendeu? Porque tem total link com o evangelho. Porque eu falo assim, quer conhecer Deus? Conheça você. Deus não está fora de você. A partir do momento que você entra no autoconhecimento e você começa a mergulhar para dentro de você, você se conhece e conhece Deus. Agora, quando eu estou só para fora, tentando conhecer Deus fora de mim, dificilmente eu acesso esse Deus e tudo que esse Deus tem para mim. Porque para eu conhecer Deus, eu preciso nascer de novo.
E eu só vou nascer de novo quando eu entrar aqui dentro e reprogramar a minha programação mental equivocada que foi feita em mim a partir da primeira infância. E isso vem falando sobre crenças limitantes daí, né? Aham. Que também é um assunto bem interessante Bem também. interessante. Bem interessante. Eu fiz uma mentoria recentemente não, acho que foi esse foi no final do ano, começo do ano, acho. Eu achei muito interessante fazer esse voltar no passado, esse voltar na história, porque é realmente isso, assim, muitas pessoas estão anestesiando, achando que superaram, né? E, só que, pô, o que você colhe por não curar de verdade certas coisas, você não resolver coisas do teu passado, né? E, cara, tem um monte de coisa que a gente nem consegue racionalizar muito bem, né? Que que marcaram a nossa vida, que marcaram a nossa alma e que estão atrasando a nossa vida de ir pra frente mesmo. Você não faz ideia de por que você não quer ter filho, você não faz ideia de por que você não prospera ou porque você acha que não merece prosperar ou acha que não consegue, que você não tem condição ou que você não consegue se libertar de determinado vício ou qualquer coisa do tipo. E, cara, você não faz ideia do quanto isso tem a ver com coisas que você não resolveu ainda, que não é sobre o hoje, é sobre ontem, às vezes muito, sobre anteontem, inclusive, assim. O meu hoje é o meu ontem, né? Daqui a pouco. Que a conversa vai para um lado que deixa todo mundo bugado daqui a pouco. Mas essa parada... E aí tem essas crenças limitantes que a gente vai abraçando na nossa criação, porque os nossos pais também tinham as deles, que os avós deles também tinham, e assim vai, enfim. E você vai repetindo ciclos e crenças que vão bloqueando a tua vida e que vão influenciar teu filho, tua filha, as pessoas que estão perto de você. E sem falar nas pessoas que, se você também, como a Creu, estava numa função de liderança, se você não tem isso resolvido, cara, você não faz ideia de quanta gente você está limitando também, porque as pessoas olham para você como uma referência. Se você não tem coisas bem resolvidas, você vai ensinar coisas mal resolvidas para as pessoas, vira um ciclo infinito da humanidade, explica porque nós estamos no caos que estamos, assim, né? Mas as pessoas, muitas vezes, Creu, eu acho, fazem eu posso dizer isso com total lugar de fala, porque muitas vezes enxergava essas várias ferramentas que tem da psicanálise, dessa questão de autoconhecimento, e de tudo que as pessoas estudaram tanto tempo para desenvolver métodos e tudo mais, para enfim, curar pessoas, despertar pessoas, desbloquear pessoas, ressignificar coisas e tudo mais. Eu enxergava isso como um caminho alternativo à fé. Sabe? Eu por muito tempo falava, cara, isso aí é a gente querendo criar novas abas aí, novas possibilidades, e daqui a pouco vai surgir um novo Deus aí, o Deus Nietzsche, o Deus tarará, entendeu? Porque pra muita gente se você acha que você tá errado, ele morreu. Mas enfim, e na minha cabeça era assim, eu acho que pra muita gente é assim também. Não dá, eu não vou, lá vem o papo de coach, lá vem a mentoria, lá vem o curso, lá vem a imersão, lá vem o livro, lá vem, sabe? E porque não, eu sou cristão, meu livro é esse aqui, ó. Eu ouço muito isso. É a Bíblia. Mas você nem lê, Jaguara. Você tá falando o quê, cara? Se tu lesse ainda, você debruçasse naquilo ali... Não pratica, não crê. Tá bom já, mas você nem lê. Aí você, beleza se você lê. Aí você lê, não entende, e já acha que tá bem feito, já. Eu já li. Porque, afinal de contas, tinha que ler. Não, cara, não é sobre ler. Tem gente que nunca leu a Bíblia, nunca vai ler, mas vai viver uma vida, ó. Jesus vai chegar com o diploma na mão. Falar, essa é a vida que eu queria que você tivesse vivido, né? Mas tem gente como eu, algumas vezes, olhava pra isso e torcia o nariz, assim, tipo, dizer, cara, não sei, os caras estão criando aí esse negócio aí, vai desviar um monte de gente dos caminhos de Deus, porque as pessoas vão achar que isso aí é tudo, e paraná. E hoje não, hoje eu tenho um entendimento completamente diferente disso, assim. Hoje não, né? Há muito tempo eu tenho um entendimento de que, cara, eu creio num Deus que criou todas as coisas, cara. Eu creio num Deus que criou absolutamente tudo. E que nos criou e nos deu a capacidade que a gente tem de criar, inclusive, né? Por quê? Porque nós temos uma centelha da eternidade, cara. Nós temos a criatividade que vem de Deus, é tudo dele. Então, tudo que nós criamos, tudo que nós desenvolvemos e mais... A maioria das coisas nós não criamos, nós só descobrimos, assim. É porque ele já tinha feito, cara, as coisas como elas são. A gente só descobre um jeito de acessar essas coisas. Então, são todas ferramentas dele, né?
para a gente conseguir desenvolver pessoas, conectar pessoas a Ele. Porque se essas pessoas não forem curadas em coisas que elas não entendem, elas não vão acessar Deus, né? Elas não vão conhecer Deus de verdade. Não vão. Porque elas estão com uma carga tão pesada nas costas, um fardo tão pesado, que elas não se acham nem dignas de chegar a Deus, né? Eu atrelo essa tua fala aí ao versículo que diz: muitos são chamados e poucos são escolhidos, tá? Porque Deus chama a todos, mas nem todos vão acessar esse poder da mente, esse poder do autoconhecimento, esse poder de entender que nós somos co-criadores da nossa história, Rafa. Esse poder de tirar a responsabilidade de Deus pelos nossos resultados e nós nos autorresponsabilizarmos pelos nossos resultados, porque Deus nos deu a vida e nos deu a vida pronta. E Ele colocou diante de nós a vida e a morte. Ele diz: escolha, pois, a vida para que vivas. Né? Então, autorresponsabilidade. Em todos os caminhos nós temos que escolher a vida. Em todos os caminhos nós temos que escolher gerar os melhores resultados. É nossa responsabilidade. Então, é só olhar para os resultados de vida de algumas pessoas e tu vai ver que eles não estão vivendo a plenitude que eles poderiam viver, mas se negam a ter outros conhecimentos. E quando a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento, não diz no conhecimento de Deus, não diz no conhecimento da Bíblia, no conhecimento. Salomão diz: se tem alguma coisa que vocês devem buscar com todas as forças de vocês nesse mundo, é o conhecimento e a sabedoria. Do quê? De todas as coisas. De todas as coisas. A gente tem que se permitir. Eu digo que o conhecimento que eu tenho me trouxe até aqui. Mas se eu quero ir para caminhos diferentes, para níveis diferentes, para lugares diferentes, eu tenho que ter novos conhecimentos. E daí as pessoas ficam se debatendo com resultados negativos, mas não querem novos conhecimentos para mudar o resultado. Né? E nós somos co-criadores da nossa história, com Cristo. Né? Então, se eu estou criando a minha história e a minha história não está legal, não está satisfatória, peraí, cara, dá um mergulho para dentro de ti. Dá uma olhada nesse programa mental aí que está criando essa história que não está satisfatória. Reprograma esse... Qual a raiz desse pensamento, desse sentimento, né? Reprograma. Você é a máquina que constrói sua história. A galera tem a síndrome de Gabriela só, né? Não, eu nasci assim, eu cresci assim. Não nasceu assim. Nasceu um cérebro virgem, como se fosse um pendrive, uma memória limpa. Uma memória de computador virgem, zerada. Você não nasceu assim. Você foi programado, você foi programada. Para quê? Para gerar esses resultados que você está gerando. E do mesmo jeito que você foi programado, você pode ser reprogramado. Se permita. Ô, Cleo, e nessa de você entender o teu propósito, desenvolver pessoas, de certa forma, levar as pessoas a Cristo, não de uma maneira muito gospel, mas dentro das ferramentas que Ele te deu e que Ele te capacitou, as pessoas desenvolvem métodos e metodologias e formas de comunicar isso, de ensinar as pessoas ou de transmitir isso para as pessoas, né? Você criou o seu método, descobriu um jeito de seu jeito próprio de comunicar isso, de levar esses ensinamentos para as pessoas, esses desbloqueios, como é que fala? Recodificar, reprogramar. Você criou teu próprio método disso? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Eu não chamo de método, né? Porque não é um método. Eu peguei todo o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 15 anos e continuo adquirindo. Nos últimos 2 anos, eu gastei mais de 100 mil reais, imergi mesmo em imersões, em treinamentos, em palestras, né? Para entender um pouco mais da mente humana, né? E trazer para dentro desse treinamento não só o que eu tinha estudado até então, não só o que eu tinha vivenciado, mas as coisas mais atuais de neurociência, de reprogramação de crenças, né? Porque eu entendo que se eu fui programada, né? Se eu tenho um resultado e eu fui programada para dar esse resultado, eu posso reprogramar. Então, eu fui treinar, fui aprender como é que eu reprogramo essas crenças, como é que eu reprogramo o meu cérebro, que foi programado para dizer que eu não posso, que eu não consigo, que não vai dar certo, que esse é o meu teto, que esse é o meu limite, né? E me permite chegar até um nível. Como é que eu posso ir além, reprogramando essas crenças agora para ir além? Porque se alguém pode, eu também posso. Perfeito. Se alguém foi, eu também posso ir, né? O que acontece comigo que eu não consigo? Por que existem pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas felizes, pessoas infelizes, pessoas de sucesso, pessoas de insucesso, né? Eu fui entender isso. Entender essas crenças e hoje eu me denomino uma Master Coach especialista em reprogramação de crenças,
para desprogramar aquilo que foi programado para não dar certo e linkar com Romanos 12:2. Transformai-vos, pois, pela renovação da vossa mente. Uhum. O que é renovar a mente? É reprogramar. Metanoia. Metanoia total. Uhum. O Cleo, e hoje você tá divulgando uma imersão que você vai fazer, que vai acontecer aqui em Joinville, inclusive, né? Então, diretamente de Brusque para Joinville. A maior imersão de inteligência emocional. Como se chama e como é que tu chegou nisso, cara? Imersão Lutron. A maior Lutron. Com L, né? Lutron, L-U-T-R. Fala desse nome pra mim primeiro. O Lutron nasceu no coração do meu esposo. Lutron. Lutron, Cara, eu nunca tinha ouvido essa palavra. Um nome pro treinamento. Quando eu finalizei o treinamento, que a gente comemorou, eu falei, amor, terminei 2 dias de treinamento, eu demorei 9 meses para estudando e criando, né? Então foi 9 meses certinho. Em novembro de 2022 foi a primeira imersão lá em Brusque, com 50 mulheres, foi um sucesso. É para mulheres. Só para mulheres. Só para mulheres. Só para mulheres, porque eu mudando a mulher, eu mudo a atmosfera onde essa mulher pisar, né? O homem também, mas eu gosto mais de mulheres, são mais acessíveis. Não me senti excluído, não. Não. Enfim. E o Lutron significa resgate, é uma palavra grega, né? Que legal. O significado é resgate. Então, resgate a si mesmo. Resgate sua real identidade. Que legal, cara. Que legal a ideia do nome. Gostei. Extraordinário. Que dia que vai ser isso aqui? Dia 26 e 27 de agosto, no Hotel Bourbon. Ainda tem vaga ainda? Então, a gente tinha programado para 50 mulheres e já lotou, tá com 60. Então, a gente relocou outra sala, dobramos o tamanho da sala para dobrar o número de mulheres. Tem vaga ainda. Tá, no final nós vamos dar o serviço aí para você conseguir se inscrever, para você participar desse evento que vai rolar aqui em Joinville. Mas antes, eu queria fazer uma pequena dinâmica com você aqui que a gente tem no nosso programa, que é o Perguntas Incomuns. Se tu já achou que as perguntas que eu tinha feito até agora tinham umas pegadinhas aí, não era tão simples, essas aqui não caem, nossa, se cair no Enem não passa ninguém. E aqui dentro também tem... Você tem medo do que vai sair daí? De desafio, não? Não tenho. Então tá bom. E aqui dentro, entre esses papéis de perguntas, são perguntas incomuns, tá? Coisas pelas quais a maioria você já deve ter parado para pensar, só que nem sempre você deve ter respondido. Porque como eu faço aqui há quase 3 anos, eu já parei para pensar sobre todas essas respostas. Mas quando me perguntam, eu fico... Sabe? Me falta palavra, porque parava pra pensar, eu tinha parado pra pensar. Eu só não sabia, nunca tinha verbalizado as respostas. Então, talvez você vai falar, cara, já pensei sobre isso, mas agora... Mas enfim, e tem um desafio também que pode ser que aleatoriamente você pegue, tá? Gostaria que você tirasse um papelzinho e me entregasse, que eu vou ler pra você. Isso aqui eu me livro de ter escrito alguma coisa errada e você não conseguir interpretar. Vamos lá. Essa aqui seria uma. Bora. O que você acredita que precisa ser feito para melhorar o mundo? Como que você considera que você está contribuindo para isso? São 2 perguntas em uma só. Eu não consigo mudar o mundo sem mudar o meu mundo, né? Então, eu preciso mudar o meu mundo. E quando eu mudo o meu mundo, automaticamente eu influencio no mundo ao redor, né? Então, o que precisa para mudar o mundo? Mudar a mim. Sou a única pessoa que tem que mudar neste mundo para que este mundo seja diferente, né? Porque um pode influenciar outros, mas eu não consigo mudar ninguém. Mal eu consigo mudar a mim. E eu te pergunto o que eu tenho feito. O que você tem feito para isso? Eu tenho feito. Eu tenho renunciado. Gasto uma grana também. Renunciado muitas coisas, tá? A última coisa que eu renunciei agora foi ser empresária, né? Dona aí de 3 clínicas odontológicas. Todo mundo vai te chamar de maluca, você sabe disso, né? Não tem problema, vem para mim que eu te ensino a transicionar, como funciona a transição de carreira. Não é fácil, mas é louvável, é extraordinário. Cumprir propósito é maravilhoso. Não que eu não estivesse cumprindo o propósito, mas tinha um propósito maior, né? É o que eu te falo, a gente tava conversando fora do ar sobre isso, né? Exatamente. Começos e fim de ciclos, assim, a gente tem que entender, cara, Deus tá no controle de tudo isso, né? A gente acha que a vida é um ciclo só, né? Porque é isso que a gente aprende, né? A gente nasce, cresce, e alguns se desenvolvem e
envelhece e morre, mas, cara, nesse processo tem muitos ciclos que começam e terminam, de relações, de empresas, de investimentos, de conhecimento, enfim, cara, de investimento, de propósito, de missão, né? Se o cara se limitasse a fazer uma coisa só nessa vida, essa vida ia ser bem da sem gracinha, né? Então é legal isso, você ter entendido isso. E eu vou falar, vamos te chamar de maluca pra cacete, cara, se prepara, tá? Agora que você vai começar a falar abertamente sobre essa transição aí, o sonho de muita mulher é ser uma empresária de sucesso. E aí ela fala assim, não, isso não é tudo, isso não é o fim. Fala, como assim, cara? Tá? Para todo o movimento social de publicidade e tudo mais, está fazendo força para que a gente esteja na cabeça das empresas e parará, você vai... Mas eu apoio, né? Eu apoio as mulheres. Mas que tu vai bugar o sistema, vai. Eu acho isso perfeito. O sistema tá errado. Ninguém tem que dizer o que você tem que fazer, o que você tem que... Aliás, tem uma pessoa só que pode dizer o que você tem que fazer, e se você não tá ouvindo ela, você tá ouvindo balela, você tá ouvindo pessoas erradas. Né? Tem uma galera ouvindo aí o que é publicidade, movimento social, o que as ONGs falam, o que os best-sellers falam aí. Cara, o lugar da mulher é onde ela quiser, né? O problema é que eles querem colocar a mulher no topo, e às vezes a mulher chega no topo e fala assim, mas agora eu não quero mais, agora eu quero transformar a vida de pessoas. E tá tudo certo, cara. Mas vou te tirar pra maluco, já tô te avisando. Pega outro papelzinho aí, Cleo. Vambora. Esse aqui tá bom. Olha aí, ó. Isso aqui é grande, hein, gente? Uma carta, esse aqui. Vamos lá. Ah, isso aqui é muito bom. Olha aqui, Cleo. A Cleo não falou a idade dela, mas eu conversei com ela fora do ar aqui. Ela é uma mulher com muita vivência aí. Ela realmente... Ela parece ser muito mais nova do que ela é, tá, gente? Essa mulher aí... Eu já perguntei o que tem na água de Brusque lá e ela já me contou. Um segredo nosso aí vai ficar entre nós. Mas olha essa pergunta. Do alto de todas as suas experiências, aprendizados, conhecimento, qual conselho você daria para quem está nos assistindo? Do alto, o suco da vida que você tira é o quê? Suco da vida. Não passe por essa vida sem conhecer a pessoa que dia após dia está criando a sua vida, você. Você está criando a sua vida através dos seus pensamentos, sentimentos, atitudes, ações e reações. Todos os dias. O teu hoje é aquilo que tu fez ontem. Então, não passe por essa vida sem conhecer essa pessoa incrível que é você, para que você possa melhorar os seus resultados. Melhore quem está criando esses resultados. Top. Pega mais um aí. Vamos ver se sai uma pergunta, Tá um gostando, desafio. né, Rafa? Pô, porque é muito boas as respostas. Quer me pegar, né, Rafa? Muito boas as respostas. Era tudo que a gente queria mesmo. Bom, isso aqui é mais simples. Perto de tudo que poderia ter aí dentro, tá? Existe alguma viagem... Isso aqui não é filosófica, tá? Agora... Existe alguma viagem ou algum lugar que você gostaria muito de conhecer ainda? De visitar, enfim, que é um sonho não realizado ainda? Posso falar de pessoas? Vai. Eu quero conhecer a Joyce Meyer, né? Legal. Você não é a primeira pessoa que fala isso, tá? E quero conhecer o Tony Robbins. Duas pessoas que eu quero conhecer. Eu não sei quem é o Tony Robbins, alguém já falou dele também. Acho que foi o Sandro, acho que falou dele. Tony Robbins. Ele é um grande treinador de pessoas, né? Que tem a maior imersão a nível de mundo, assim, né? Transforma milhares de pessoas. Os eventos dele tem 7, 8, 10, 12 mil pessoas, assim. Uhum. Então, ele é um coach master aí que vem transformando milhares de pessoas. Inclusive, está se aposentando agora, está parando. Mas é um cara extraordinário que eu gostaria de conhecer. Já aprendi muito com ele através de livros e vídeos, né? E a Joyce também. E a Joyce Meyer, uma mulher incrível, né? Tá louco. Meu Deus. Tá louco. Best-seller das maiores que tem também. Baita. Então não é um lugar, são duas pessoas que você gostaria de conhecer. Onde eu sei que vou passar por muitos lugares. Mas onde elas estiverem, você gostaria de estar. Eu vou estar nesse lugar. Tá, pega outra aí, Cleo. Viu, gente? Essa mulher até nas... ela pegou um desafio, meus queridos. Era isso que tu esperava, né, Rafa? Vamos ver. Você é a primeira pessoa que pega, tá? Isso é grande, gente. Olha aqui o tamanho desse aqui. É um desafio, hein? O jogo virou. Pergunte o que você quiser. Que legal. Gostei, Rafa. Vai lá, pergunte o que você quiser. Mas olha lá o que você vai me perguntar. Não pode pegar mais pesado do que eu peguei contigo, tá? Tá. Não, você pode perguntar o que você quiser. Não, eu já sei o que eu quero perguntar. Quero perguntar o que todas as pessoas devem saber.
que não sabem devem buscar saber. Hum. Qual é o teu propósito, Rafa? Nossa, você quase pegou esse papelzinho, tá? Qual é o teu propósito aqui no universo? O meu propósito no universo, eu não faço a menor ideia de qual seja o meu propósito. E aquilo que eu te falei, a cada ciclo eu faço ele. Eu entendo que é impactar vidas. O como é que eu não faço ideia, e isso muda bastante. Mas eu sei que é com alguma ferramenta que ele já me deu, sabe? Seja com a minha voz, enfim, com a minha criatividade. De alguma forma, eu tenho certeza que é com as coisas que ele já me deu. E eu tenho certeza que isso pode mudar a qualquer momento, assim. Mas eu sei que é impactar vidas, é transformar vidas, é ser um bug no sistema também. Eu quero deixar o sistema em choque também, assim, de fazer as pessoas pensarem. Tudo tem sido feito de maneira que as pessoas não pensem mais. Que as pessoas não pensem mais e que elas vivam uma vida meio que padrão, robótica, influenciável, né? Tô aqui a geração dos influencers, né? Influenciáveis, consumam o que dizem para elas consumir, leiam o que dizem para elas ler ou não leiam, assistam o que dizem para elas assistir, e busquem em si só o que disserem para eles buscar. Eu quero que as pessoas desliguem saiam desse transe, assim. E eu acho que o meu propósito de alguma forma é impactar as pessoas, é ser um estrondo assim a ponto da pessoa despertar, assim. Mas não acho que sou eu que vou fazer o trabalho daí pra frente. Daí para ir pra frente, depois que elas acordaram, eu preciso que alguém faça alguma coisa com essas pessoas acordadas. Daí eu acho que não é o meu propósito, é de alguma outra pessoa aí. Show. Quem sabe uma mentora, uma Tu vai despertar a consciência. Fazer as pessoas acordarem, cara. Perceberem que elas estão num grande transe aí, existencial aí. E que para todo mundo, para as pessoas ou para o grande vilão da humanidade, é muito bom que elas continuem dormindo. Mas eu acho que o propósito é despertar essas pessoas aí para que elas possam viver uma vida abundante e, como a gente fala aqui, impactar vidas também, assim, serem aviãozinhos de papel, assim, sabe, voarem. Todo mundo foi feito para voar, mas tem um monte de aviãozinho que tá parado. Foi dobrado, foi feito perfeitamente, com a aerodinâmica perfeita, e não tá voando. E não tá voando porque não sabe que foi feito para voar. Então eu queria contar para essas pessoas. Às vezes até sabe que foi feito para voar, não sabe como. Ou se sente incapaz, né? Não acha que, eu acho que não vai voar alto. Mas enfim, eu acho que é por aí. Respondi bem, Cléo? Super bem. Parabéns. É que não tem resposta certa, né? Ela perguntou se eu sei, eu podia também responder. Exatamente. Eu sempre falo isso quando as pessoas falam, eu não sei responder. Eu falo, cara, mas pode responder o que você quiser, né? A resposta é tua, do teu propósito. E você pode estar errado também. E daqui a pouco você descobre isso também, sozinho. Cleo, queria te agradecer demais por esse papo, dizer que você está mais que convidada a retornar aqui em outras ocasiões, sempre que você precisar também, tiver a fim de divulgar algo, tenho certeza que mais coisas virão aí, vai ser um tempo extraordinário na tua vida, tenho certeza que Deus vai te usar para muitas, muitas coisas ainda, muitas que você não faz nem ideia ainda. Agora a gente conversando aqui, tu não faz ideia, mas daqui a pouco, daqui a alguns meses, você vai descobrir coisas novas que Deus vai fazer e quer fazer através de você, e que você hoje nem sabe que é capaz, assim. E ele vai te mostrar. E quando você descobrir isso, você volta aqui para falar pra gente onde é que vai ser a próxima empreitada, tá? E nós estamos aqui de portas abertas. Queria que você agora fizesse aquela propaganda maneira, que eu vou fazer um corte muito bem feito, convidando a mulherada a participar desse evento. Do Lutron, aqui em Joinville, não perder essa oportunidade, porque esse cavalo encilhado vai passar agora, a gente não sabe quando ele vai passar de novo, então montem, gente, vamos ver, pode olhar para a câmera e fica à vontade. Show de bola, gente. Imersão Lutron, a maior imersão de inteligência emocional e espiritual da cidade de Brusque, somente para mulheres, está chegando em Joinville. E você não pode ficar de fora dessa. Se você tem uma vida no qual você considera que não é feliz, se você tem um casamento que você considera que não é feliz, ou se você já teve vários casamentos, assim como eu, já estou no meu terceiro casamento, e para que eu descobrisse que eu posso ser feliz, eu tive que mergulhar para dentro de mim, no autoconhecimento, me conectar com a minha verdadeira identidade, não deixe de participar dessa imersão. Será no dia 26 e 27 de agosto, no Hotel Bourbon, onde você vai ter um encontro com você e vai entender por que esses resultados da tua vida não têm dado certo, por que você não consegue performar
transformar na vida profissional, você não para emprego? Por que o dinheiro não para na tua mão? Ou por que você não consegue atrair o dinheiro para a tua vida? Vive na escassez, vive com dívida, vive trabalhando hoje para comer amanhã. Como assim? E a vida abundante que Deus te prometeu? Não foi só para mim, não foi só para alguns. Foi para muitos. Você também merece essa vida abundante. Então, faça sua inscrição. A gente está com uma promoção, Rafa, de grupos, né? Então, o valor da imersão é 697. A gente está com uma promoção de 350 na compra do ingresso individual ou R$150 para grupo de 5 mulheres. R$150 é dinheiro de pizza, gente. Eu pago nas minhas imersões que eu vou 5, 6, 7, 12 mil reais. E a minha imersão eu estou fazendo por R$150 porque o meu propósito é transformar a tua vida para que você possa desfrutar neste mundo a vida que Deus preparou para você. Ô, Cleo, como é que faz para se inscrever, para conseguir mais informações? Entra no meu Instagram, @cleofarias. No link da bio tá o site, né? Do Lutron. Entra lá no site e chama a minha equipe. Eles vão te encaminhar certinho. Exatamente. Cara, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Te desejo, Deus abençoe demais, que seja incrível esse evento, que muitas mulheres sejam impactadas. E como a gente fala aqui, que impactadas elas se movam a impactar também. É isso aí, perfeito. Obrigada, Rafa. Valeu. Deus abençoe. Beijo. Se você gostou desse episódio, já sabe o que tem que fazer. Tem que se inscrever aqui, tem que curtir esse vídeo e nos acompanhar no Instagram, @bemcomum. Mulherada, não perca a oportunidade. Se você puder, tiver em Joinville, tiver de bobeira e se você quiser dar uma chacoalhada na tua vida, tá na hora de você participar de um evento desse e essa oportunidade tá aqui, ó. Não é em vão que você deu play nesse vídeo, não é em vão que você chegou até aqui. Se inscreva, participe, só pelo esse papo com a Cleo, eu já garanto para você que vai ser demais, vai ser incrível e tenho certeza que não será um final de semana, não serão 2 dias em vão, serão dias que vão fazer a diferença na tua história, tá bom? Desperte! Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui, obrigado, Cleo, um forte abraço e tchau, tchau! A 4ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento De Valor Corretora de Seguros. Há mais de 30 anos protegendo tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. O lugar certo para quem quer andar com estilo e economizar. Receba as novidades no WhatsApp e siga no Instagram, @HopeStoreOficial. Dr. Tiago Ferreira Luiz. Ortodontia e Implantes, o número 1 de Joinville em cuidados com o seu sorriso. Agende uma consulta pelo WhatsApp e siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Quer colar sua marca a um conteúdo bem comum? Entre em contato via WhatsApp e saiba como podemos voar ainda mais alto juntos. Rafael Fortes apresenta Bem em Comum Podcast.